se nós não estivermos vivos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente deseje, se nós não estivermos vivos, não pode haver restauração. E a Bíblia fala, Jesus falando aqui no livro de Lucas, no livro de João 11:25, Jesus Cristo falou para Maria, para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai o quê? Vai reviver. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Que a morte não é o fim. A morte, ela não consegue dizer o fim de um ser humano. A morte, ela tem limite na pessoa de Jesus. Aleluia. Jesus está falando para Marta: Marta, se você crê, saiba que eu sou poderoso para fazer os mortos ressurgirem. Você que está aqui nessa manhã, eu não sei como é que está o teu casamento, eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que está o teu relacionamento, mas eu posso dizer para você que a resposta final não está no seu intelecto, não está no seu dinheiro, não está na sua posição social, mas a resposta final está em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa alma. Quem crê pode aplaudir, quem crê pode sentir a glória de Deus na sua alma. Amado, eu quero que você entenda que o homem, o ser humano, ele é trino. Ele é o corpo, ele é a alma e ele é o espírito. O corpo é a parte física, é o invólucro que recebe a alma. A alma é a sede das emoções e sentimentos. E o espírito é a parte que conecta o homem com Deus. É através do espírito que você consegue sentir a graça. É através do espírito que você consegue estar ligados ao Pai. Os animais, eles só têm o corpo e só têm a alma. É por isso que os animais, o homem é o único ser vivo. O homem é o único ser vivo que ele é dotado de um espírito. Os animais só conseguem ter sentimentos. Cada animal tem a sua personalidade, como cada um de nós. Eu lá em casa, eu tinha um cachorro. O nome dele era Jack. Jack era cachorro. E ele tinha, André, uma postura, meu irmão. Aquele não baixava a guarda para ninguém. Ele era pequeno, mas ele era raivoso. Tinha uma personalidade muito forte. Até o meu filho Jonathan, ele mordeu acho que umas 2 vezes. Até eu, que era o chefe da casa, às vezes ele queria me peitar. Eu tinha que dar-lhe dele para ele o quê? Mas ele, quando chegava, eu digo: mas para mim que te alimento, seu ingrato, te dou comida, né? Mas era um excelente cão de guarda para casa. Acho que todo mundo que passava lá, que viu o Jack, disse: eu não entro aí, que esse aí é maluco. Uma certa vez, entraram lá em casa. Eu não estava em casa, o pastor Nelson estava lá. E roubaram a moto do Josias. Os homens arrombaram o portão, mas o Jack ficou tão desesperado, que quando aqueles homens saíram, o Nelson abriu o portão, o Jack foi atrás dos homens e não deixaram levar o quê? Sabe o que eu quero falar para você?
Os animais têm sentimentos, mas eles não podem sentir a glória de Deus. Você também tem sentimento. Tem muita gente aqui que é como o Jack, tem personalidade, tem sentimento. Você chora, você se lamenta, você se questiona. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que você tem um espírito, e esse espírito te conecta com Deus, e através de Deus você pode sentir prazer, através de Deus você pode sentir alegria, através de Deus você consegue ser feliz no mundo em caos e destruído. Através de Deus você pode ser diferente pelo Espírito que habita em você e faz parte da essência de Deus. Xarabacandarabandaya. Olha, amado, mas o problema é que os homens estão mortos. A morte tem tomado conta do ser humano. As pessoas estão vivas fisicamente. As pessoas estão vivas fisicamente. Elas andam, elas comem, elas bebem, mas elas estão mortas espiritualmente. A Bíblia fala que o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, amado, ele vai entrando em nossa vida e vai quebrando a comunhão do nosso espírito com Deus. E aí, a partir daí, amado, o homem fica morto. E quando o homem está morto, amado, por mais que você queira, o morto não tem sentimento. O morto não tem emoção. O morto não tem fome. Quando Lázaro estava no túmulo, qual foi a hora que ele pediu comida? Qual foi a hora que ele chorou? Qual foi a hora que ele pediu alguma coisa? Sabe por quê? Porque o morto não pode sentir nada. Você está aqui nessa manhã, e eu vou falar, sem sombra de dúvida, muitos de nós estamos mortos espirituais. Porque nós estamos na igreja, mas a gente não sente a glória de Deus. A gente não sente vontade de buscar a face de Deus. A gente não sente vontade de orar. A gente não sente vontade de ler a Bíblia. A gente não sente vontade de ser útil para o reino dos céus. Sabe o que é isso? É porque você está aqui, você canta, você ouve, você fala, mas a morte te pegou por causa do pecado. O pecado, aleluia, ele tem separado homens bons da presença do Pai. E a morte, ele tem levado homens a serem cegos e mortos na presença do Pai, aleluia. Mas eu quero dizer para você, a cruz de Cristo, ela nos resgata da morte para a vida, do pecado para a salvação, da dor para a alegria, da tristeza para a fé. Rebahanda Xarabahas. Amado, deixa eu falar para você, sem sombra de dúvida, a morte, pode botar aqui atrás de mim aqui, isso, louvado seja o nome do Senhor. Amado, sabe o que a Bíblia fala? Quando você está morto, você não sente saudade de Deus. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, vem por um compromisso. Parece que você está vindo por um trabalho. Parece que você está vindo para cá porque você tem um compromisso. E se você não vir, as pessoas vão te ligar.
Se você não vir, as pessoas vão te contactar. Então você vem para cumprir um protocolo, mas você entra nessa casa e você não sente a graça, você não sente a alegria, você não sente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o teu espírito está preso pelo pecado, preso pelo delito, preso pelas transgressões, preso pelos erros. Mas a cruz de Cristo hoje, ela vai confrontar você. E se você vir, a cruz de Cristo, ela vai te dar vida. Porque Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Pode aplaudir a Ele. A morte te faz mergulhar nos prazeres dessa vida. Tem muitas pessoas que só pensam em riqueza, só pensam em casas bonitas, só pensam em carros. O que você acha quando alguém, ele chega aqui na igreja e ele adora, glorifica? Eu tenho muitos crentes que eu conheci aqui, que ele rodava aqui na igreja, e a gente tinha que segurá-lo. Segura! Porque ele sentia a graça de Deus tão grande. Tinha crentes, amado, que corria no salão, parece que alguém lhe o quê? Lhe turbinou. Porque eles tinham conexão com o Pai. Mas eles começaram a estudar, eles começaram a aprender teologia, eles começaram a entrar na faculdade, e agora ele já vem para a igreja e ele se comporta como se fosse um gentleman. Ele já não bagunça mais o cabelo, ele já não chora, ele já não sente a graça de Deus na alma, aleluia. E ele pensa: não, é porque agora eu estou maduro, não, é porque agora eu estou diferente. Não, deixa eu falar para você, muitas vezes a morte na tua panela, aleluia, e a morte te cegou, e hoje você, antes de dar um glória a Deus, você olha para o lado, olha para frente e olha para trás, para saber se alguém está te olhando, porque o teu glória a Deus já não é com o Pai, mas é com as pessoas, porque a morte está na tua vida. Xerebacandaraba. O que você acha? As pessoas estão aqui na igreja, não pode arrumar um bom emprego, começa a ganhar 500 mil, 1 milhão, já não querem mais se submeter. Eu sou chefe. Você me conhece? Você sabe quem eu sou? Na minha empresa, no meu trabalho. Eu agora sou formado. Eu me formei lá em Harvard. Eu me formei em Oxford. Eu tenho um diploma de engenharia. Eu tenho um diploma de economia. Eu sou doutor. Não, você está morto. Porque mesmo um doutor, aleluia, você pode ter sido formado na melhor faculdade do mundo, mas se o teu espírito está vivo, você vai sentir a glória de Deus, você vai sentir a satisfação de poder se humilhar e adorar e glorificar o nome do Senhor. O teu diploma não vai atrapalhar, a tua faculdade não vai te atrapalhar, o teu dinheiro não vai te atrapalhar, porque você serve e adora a Deus, é no Espírito. Aleluia! Pode aplaudir a Ele. É por isso que Jesus falou para aquele homem rico. Aquele homem disse: vou construir novos celeiros,
vou encher de mais coisa, mais dinheiro. E o Senhor disse para ele: louco, se te pedires a tua alma hoje, para quem será? Rebahanta chora bacandalaia. Sabe o que Jesus quer dizer? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma? O que adianta você ter uma conta cheia de dólares, uma casa no Talatona, o carro de último grito, se o teu espírito já não sentem a essência daquele que é o alfa e o ômega? Você só tem emoção, você só tem sentimento, você só tem isso, mas a graça do Senhor já não habita na tua vida e nem na tua alma, porque você está morto. Xerebacandarabandai. Amado, deixa eu me falar. Deus precisa rever a sua vida. Amado, a Bíblia fala que a morte, ela tira o nosso apetite. Você nunca vai ver um morto pedindo comida. Você nunca vai ver um morto tendo fome. Lázaro estava morto. Ele não podia ter fome lá no túmulo. Amado, quando uma pessoa está morta espiritualmente, ela não sente vontade de vir para a igreja. Você já viu crente que ele faz do culto uma roleta russa? Ele gira a roleta: hoje vou ou não vou? Aí se cair não vou, não vou. Parece que ele para vir para Deus, ele vem para Deus, porque na verdade eu tenho que ir. Não há mais desejo de ir. Uma certa vez eu fui para África do Sul, e eu estava numa conferência. E nessa conferência foi 10 dias. E eu lembro que um dia eu levantei cedo, no domingo pela manhã. Levantei por volta das 6 horas. E eu fui para a piscina do hotel. E eu cheguei lá, sentei naquela piscina. E eu estava sentindo saudade do culto da minha igreja. E eu comecei a sentar lá naquela piscina. E eu pensei: poxa vida, daqui a pouco vai começar o culto. Daqui a pouco os irmãos vão começar a chegar. Daqui a pouco eles vão começar a levantar a mão e adorar ao Senhor. Daqui a pouco o Espírito Santo vai descer lá e vai tocar aqueles irmãos, e alguns lá vão ser curados, outros vão ser renovados, outros vão ser restaurados. E eu estava lá bem distante, talvez a 2-3 mil quilômetros de distância, aleluia. E eu sentado naquela cadeira, eu comecei a lagrimar, e eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque eu não podia estar aqui com vocês, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? O vivo, ele sente saudade. O vivo, ele sente necessidade. O vivo, ele precisa do alimento do Pai. O vivo, ele precisa da graça do Pai, aleluia. Se você já não precisa mais de estar na presença, se você já não precisa mais de ler uma palavra, se você já não precisa mais de buscar a face de Deus, é porque você está bloqueado e está morto. É necessário reviver novamente para a glória do Senhor. Os mortos, amado, eles são presos por uma cegueira. São cegos. Amado, cego é aquele que não consegue ver. Tem gente que não consegue ver o valor de um culto.
Tem gente que não consegue ver o valor de uma mensagem. Tem gente que está aqui na igreja, eu posso falar? Se o culto passa 5 minutos, já começa já. Olha aí, olha aí. Olha o horário. Mas você não vê, de repente, a mensagem que está sendo pregada, e ela é necessária para alcançar vidas, e às vezes pode até ser irresponsabilidades, mas a Bíblia diz que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amado, a gente vai por aí afora, nas reuniões. Recentemente nós fomos convidados para uma reunião governamental. Era para acabar o evento 12 horas. 15 horas a gente ainda estava lá sentado. Engraçado, Mário, é que ninguém se levanta para quê? Para sair. Nós estávamos fora do horário quantas horas? 3 horas. Mas nós estávamos lá sentados. Eu com a vontade de bazar. Mas eu digo, se eu me levanto aqui, todo mundo me o quê? Sei lá, se alguém fala, ai, esse aí está indo contra. Mas por que a gente enfrenta lá fora tanto tempo, mas quando chega aqui a gente fica cheio de não me toque? Ai, apóstolo, o senhor está falando muito duro. Sabe o que eu quero falar para você? O morto, amado, ele tem uma visão distorcida. Ele não consegue ver a graça. Ele não consegue ver o amor. Ele não consegue ver a visão do reino, porque ele está morto. E o morto, ele fede. Aleluia. Tem pessoas que estão fédidas. Quando Jesus chegou na porta do túmulo de Lázaro, Jesus disse, tira a pedra, tira os impedimentos. Mas sabe por que a Marta diz, Senhor, ele cheira mal, é verdade. Tem crente que cheira mal. Você é um homem iracudo. Você é uma mulher iracuda. Você é alguém que fede. Você fede pelas suas atitudes. Você fede pelas tuas ações. Você fede pela maneira que você trata o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu funcionário, a maneira que você vem para a igreja. Você fede, mas é necessário viver para perder o mau cheiro. Em nome de Jesus, pode aplaudir ao Senhor. Você conhece aquelas pessoas que ninguém gosta de ficar perto? Tem pessoas que você se desvia dela. Estou mentindo? Tu não está chegando, irmão? Estou saindo já. Porque ninguém gosta de ficar do lado de quem fede. Ninguém gosta de ficar do lado de quem tem mau cheiro. Tem muita gente que fede porque está morto. Você é um mau pai. Você é um mau filho. Você é um mau marido. Você é uma esposa má. Amado, tem casamentos que estão fedendo. Não pense você que é por causa do gênio ou por causa da atitude. Não, é porque você está morto. E amado, a pessoa morta, ela fica crua, ela fica fédida. Aleluia. Mas a hora em que o Espírito te reviver, aleluia, Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, ainda que esteja morto, viverá. Jesus quer ressuscitar o homem dentro de você, que vai ser um bom marido, que vai ser uma boa esposa, que vai ser um bom patrão, que vai ser um bom funcionário. Jesus quer tratar a sua essência, a essência
essência da tua vida vai mudar, porque você agora não vai ser aquele iracudo, aquela iracuda, aquele cheio de rancor, mas você vai ser dócil, porque o Espírito do Senhor vai falar contigo e você vai viver. Aplauda Ele. Aleluia. Amada, a resolução dos problemas humanos não está na melhoria. Deixa eu me explicar para você. Uma irmã pediu, pastor, ora para que eu fique pobre. Oh, isso é uma oração difícil, hein? Como assim, minha irmã? Porque ela disse, porque quando eu era pobre, eu e minha casa servíamos ao Senhor. Quando eu era pobre, eu e meu marido vínhamos para o culto e adorávamos e glorificávamos. Tinha paz lá em casa. Mas agora nós somos ricos. Os carros de último grito estão na garagem, as casas das mais bonitas. Mas a gente só sabe brigar, confusão. O meu marido não quer saber nada de Deus. E agora já tem outras mulheres em outros lugares. Aleluia. Então, amado, se a melhoria fosse a solução, a casa nova, o carro novo, o dinheiro tinha mudado. Sabe o que eu quero dizer para você? O problema do homem não é dinheiro. O problema do homem é o espírito que está morto. Aleluia. Porque você, quando está vivo, aleluia, você pode morar numa choupana, você pode morar num barraco casébrio, você pode estar no lugar mais simples, mas ali haverá satisfação, gozo, paz e alegria, porque o Espírito estará de pé. Aleluia. Olha, deixa eu falar para você, amado pastor lá do Brasil, de Niterói, Fanini, Nilson do Amaral Fanini, ele falou que foi convidado a alguém ligou para ele de madrugada e disse, pastor Fanini, por favor, o senhor pode vir aqui? Era 3 horas da manhã. Aleluia. Sentem juntos. Bota para sentar junto, isso. Aleluia. Amado, pastor Nilson Amaral Fanini foi até uma casa. Um carro lhe fez lhe buscar. Ele disse que quando ele parou à frente de uma casa, uma mansão, e ele entrou naquela casa, abriu-se um elevador, e ele entrou, um elevador tudo de luxo, e ele subiu, e ele abriu assim, ele olhou uma sala de tapete, de tapete de seda, tapetes dos melhores possíveis, móveis, de último grito, uma sala imensa. E ele encontrou um homem choroso, dizendo, pastor Fanini, eu tenho lhe ouvido pelas mídias, eu tenho visto o senhor pode me ajudar, eu sou um homem que sou infeliz, eu não tenho paz com a minha esposa, eu não tenho paz com os meus filhos, eu dei para os meus filhos tudo que o dinheiro pode dar, eu dei viagens pelas Europas, pelo mundo inteiro, eu dei carro, eu dei tudo, mas eu não consigo ficar perto do meu filho 2 minutos, e eu e minha esposa estamos em via de divórcio, só estamos aqui por causa da aparência, mas ela está num lado e eu estou no outro. E o pastor Fanini orou com aquela família, e quando ele estava orando no final da oração, ele lembrou, e ele disse, Deus,
Há uma semana atrás eu visitei um irmão num bairro simples. Aleluia. Uma casa simples. E quando eu cheguei naquela casa, os filhos correram e gritaram: papai, o pastor chegou. Aleluia. E eu, quando cheguei naquela casa, uma mesa simples, um sofá simples, uma vida simples. O irmão sentou com a sua esposa, tomaram um café, bebemos um café, comemos um pão com manteiga. E eu passei 30 minutos naquela casa, ouvindo as maravilhas que o Senhor fez. E quando eu saí de lá, eu disse: Deus, eu fui num lugar muito pobre, mas com uma família muito rica. Porque elas pobres no dinheiro, mas ela já era rica por causa do Espírito de Deus que habitava naquela casa. E eu saí de lá confortável. Agora eu estou aqui nessa casa e eu vejo tanta riqueza, riqueza de móvel, riqueza de valores, mas eu vejo pobreza no espírito. Eles estão pobres no espírito. Quando Deus te ressuscitar, você vai viver e a felicidade vai voltar para tua casa, voltar para tua família, voltar para os teus negócios, em nome de Jesus. Pode aplaudir. O problema da humanidade não é melhoria, porque se fosse melhoria, nós não éramos para estar onde estamos. Quem conheceu Angola há 20 anos atrás? Está melhor ou não está? As ruas, só não vê quem não tem olho. Eu ia para o Viana, eu levava 4 horas. Hoje eu levo 20 minutos, 30. Só tinha uma via. E a gente tinha que parar em todas as paragens de táxi. Eram 4 horas. Mas a pergunta é: as vias melhoraram, a energia elétrica melhorou, mas as pessoas continuam praticando os mesmos erros. O pecado aumentou, a traição aumentou, a falta de compromisso aumentou, as famílias estão se separando do mesmo jeito. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é melhoria. Amado, se fosse melhoria, o mundo estava melhor. E quando a gente começa a ver a estatística, o mundo está cada vez pior. Ele está mais rico, tem mais dinheiro, tem mais condição, mas o ser humano está morto, aleluia. Você sabe por quê que os homens estão fazendo guerra, confusão e briga? É porque o espírito que é a parte de Deus está morto neste homem, aleluia. Mas quando Deus revive esse espírito, esse homem passa a ser um homem de paz, um homem de família, um homem honesto, um homem que muda o seu caráter, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Quando o espírito que é a parte de Deus for revivado, você vai deixar de ser ranzinza, você vai deixar de ser orgulhoso, você vai deixar de ser cheio de si, porque como o homem está morto espiritualmente, ele não sente vontade de Deus. Deus para ele é mais uma religião. Não, o problema não é ele. O problema é que o espírito dele está o quê? Se ele está morto, ele não consegue ver a graça de Deus. Ele não consegue ver a bondade do Pai. Amado, mas a Bíblia fala que quando Jesus chega na porta do túmulo, ele manda tirar a pedra. Nós temos que tirar os impedimentos.
E a Bíblia fala que Jesus fala para Lázaro, deixa eu falar para você, Jesus chorou. E alguém pode pensar, Jesus chorou por causa de Marta. Jesus chorou por causa de Maria. Talvez sim, talvez não. Mas essa semana eu estava vendo uma mensagem e trouxe-se um novo alento. Jesus não chorou por causa de Marta e Maria. Jesus chorou por causa de Lázaro. Porque Lázaro estava num bom lugar. Aleluia. Lázaro já tinha pago o preço da vida. Aleluia. E agora ele estava nas regiões especiais para esperar a volta do Messias. Aleluia. E Jesus chora, sabe por quê? Porque Jesus entende, eu vou ter que fazer Lázaro voltar de onde ele está para vir de novo para essa terra. Aleluia. Mas eu vou fazer isso não é para que Lázaro sofra, é porque as pessoas precisam ver que Deus me enviou e me deu autoridade sobre os mortos. Aleluia. Então quando Jesus ele fala para Lázaro voltar, ele chora porque ele entende que Lázaro estava num bom lugar e agora terá que voltar de novo para a terra aonde há pecado, aonde há dor, aonde há sofrimento, aonde há muitas coisas ruins, mas ele vai voltar. E quando ele olha, ele fala Lázaro, porque se ele não fala vem para fora, ia sair todos os mortos dali. Mas ele diz Lázaro, chamou específico, é só tu, Lázaro. Eu não sei como é que foi isso, Felipe, mas eu posso imaginar aquela voz entrando num túmulo. Chegou onde Lázaro estava lá no seu descanso e disse, Lázaro, volta. Rebacanda Shai. Porque aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e fim, aquele que tem todo o poder, está dizendo para voltar. Aleluia. E quando Lázaro volta, ele volta todo o quê? Todo amarrado. Você precisa receber o milagre de voltar. A cruz tem esse poder, porque a Bíblia diz que a cédula que era contra nós foi cravada onde? Na cruz. Foi na cruz que Jesus verteu os seus o quê? O seu sangue. E o sangue de Jesus nos purifica de quê? Todo o nosso pecado. Você precisa do milagre. Amado, muitos dos senhores que reviveram, vocês chegaram aqui, Deus reviveu vocês. Agora vocês precisam se libertar das prisões. Porque muitos, amado, eles vêm para cá, mas eles acabam ficando presos. Lázaro saiu, como Lázaro saiu? A Bíblia fala que ele saiu todo o quê? Todo amarrado. Já estava vivo, mas estava o quê? Amarrado. Você sabe o que eu quero falar para você? Quantos de vocês aqui, quando aceitaram Jesus, ainda bebiam? Quantos de vocês, quando aceitaram Jesus, ainda faziam coisas erradas? Quantos de vocês aceitaram Jesus e faziam coisas que desagradavam a Deus? Sabe o que era? Eram as ligaduras. Eram as amarras. Mas sabe o que aconteceu? Você começou a cultuar. E quando você começa a cultuar, os teus irmãos te ajudam. Porque quem tirou as ligaduras de Lázaro foi quem? Foi Jesus? Foi os irmãos. Lembra, Nick? Chega aqui, Nick. Ai, eu amo Jesus. Mas ainda gosto de uma capuca. Ser humano vai fazer o quê? Amo Jesus, mas ainda gosto de uma mulher fora do casamento. Amo Jesus, mas ainda fumo. Quantos de vocês chegaram assim? Lembra, Mário?
estou aqui na igreja, mas estou com a vontade. Mas à medida que você vem aqui, a gente te ajuda, a gente arranca uma tala, sai. Olha, aquela amizade deixa e passa a ser nosso amigo, aleluia. Hoje você já não bebe mais, hoje você já não fuma mais. Aleluia, quando eu vejo vocês aqui bonito, eu vejo a irmã Madô, aleluia, hoje parece que ela tem um dínamo dentro dela, não para nunca, aleluia. A gente lembra quando ela chegou, ela fugia da gente, aleluia, por quê? Porque ela bebia, uma daquelas forte, e quando ela via, um dia os irmãos chegaram para lhe evangelizar, ela estava lá, ela estava com, sei lá, com cigarro, ou sei lá, uma coisa, e ela escondeu assim. Aleluia. Sabe o que era isso? Era as amarras. Ela dizia: eu quero Jesus, mas também quero a capuca. Não se assuste com isso, faz parte do processo. Mas se você continuar vindo, Deus vai te libertar da prostituição, da bebida, do vício, do erro, porque o teu espírito vai reviver. E agora você vai ouvir a voz de Deus falando ao teu coração, aleluia, não faça tal coisa, aleluia, porque o teu espírito agora vai viver. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu ainda tinha os meus vícios. E eu lembro que num dia, numa manhã, eu ia para um lugar que era errado. E sabe qual era o problema? Eu fui chorando. Porque eu sabia que era errado. Mas eu não tinha força para quê? Para dizer não. Mas agora o meu espírito estava vivo. E no caminho que eu estava caminhando para o erro, uma voz falou comigo: não faça tal coisa. Rebacanda xarabadas. E aquela voz soou ao meu ouvido. E no meio do caminho eu tomei decisão: vou voltar. E não vou fazer aquilo que deveria fazer, ou que queria fazer. E eu digo, não foi a minha força, não foi a minha capacidade, mas foi o meu espírito agora novo, que tem comunhão com Deus, aleluia, aleluia. Tem muita gente que está aqui, mas está morto, amado. O morto não sente, o morto não fala, o morto, ele é cego. Mas Deus, quando te reviver, você vai ver, você vai sentir prazer em adorar ao Senhor, você vai sentir alegria em estar na presença do Pai, porque o Pai vai falar contigo poderosamente, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Amado, quando o teu espírito reviver, você vai sentir vontade de se comprometer com o Pai. Você vai sentir vontade de ser diferente. A tua família vai ser diferente. A paz vai reinar lá. Porque o espírito da guerra vai sair e vai entrar o espírito da paz. Você vai ter força para enfrentar as adversidades. Sabe por quê? Porque agora você só não é corpo e só não é alma. Agora você tem um espírito que tem comunhão com o Pai. E o Pai vai falar para você: não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Sou eu que te esforço e ajudo com a destra da minha justiça. E todos aqueles que se levantarem contra ti serão feitos nada,
porque eu sou o vosso Deus e fora de mim não há outro. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Deixa eu falar para você. Deixa eu falar para você. Muito sério. Não importa como é que você esteja. Não importa se você roubou, matou, adulterou, se prostituiu. Não importa como você esteja. A cruz é o lugar de restauração. A cruz é um lugar onde Deus pagou o preço por mim e por você. Na cruz, amado, a Bíblia fala que foi cravado os nossos pecados. E eu queria nesta manhã, aleluia, fazer um convite para você. Um convite muito simples. Não permita que o orgulho, que a presunção te atrapalhe. Eu e você precisamos da cruz. A cruz, amado, te reconecta com o Pai. É a cruz que nos dá um novo caminho. Por isso, eu queria pedir a você, se você tem coragem de vir aos pés da cruz. Entenda, nós não estamos humilhando você, longe disso. Mas nós estamos querendo que você tenha uma experiência viva e única com Deus. E você não pode ter uma experiência por causa do teu marido, por causa da tua esposa, por causa do teu pai, por causa do teu filho. Essa experiência tem que ser tua. Só você pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor está dizendo, sai para fora. Eu não sei aonde você está ou como você está. Lázaro estava morto, mas reviveu. Talvez você está morto, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Uma vez uma jovem procurou o seu pastor e disse: pastor, eu quero sair da igreja. E o pastor falou: mas por quê? Ela disse: porque eu já não sinto mais nada. Eu estou aqui, eu não sinto alegria, eu não sinto prazer. E o pastor falou para ela: é porque você está morta espiritualmente. O pecado criou uma barreira entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Mas se você vir à cruz e permitir que a cruz quebre essa barreira, entregando na cruz todos os teus delitos, você vai ver. E num culto como esse, ela saiu do seu lugar e veio. E ela descobriu que ela estava tendo um caso. Só conseguiu ver isso com o seu namorado. Ela tinha sexo. Em muitos finais de semana elas iam para as baladas. E sabe o que é mais interessante? Ela não tinha percebido isso antes. Mas quando ela veio à cruz, o Espírito lhe fez lembrar: você precisa parar com essas práticas.
Aleluia, porque você já foi liberta pelo sangue de Jesus, aleluia. E eu não sei quais são as tuas práticas. Por favor, se coloque de pé. Aleluia.